graça e a paz, povo de Deus, que bom tê-los aqui nessa noite. Estamos em mais uma quinta-feira poderosa, especial, uma quinta-feira onde nós estamos alcançando um nível de maturidade maior. Queridos, os resultados dessas quintas-feiras que nós temos feito, o estudo desse livro maravilhoso, ele já tem surgido esses resultados. E esse livro, irmãos, 12 maneiras, me presta aqui rapidinho, de ser uma bênção para a sua igreja, que é o que está exposto aqui. Esse livro, queridos, tem impactado as nossas vidas e a vida da nossa igreja, a vida do nosso ministério de forma extraordinária. Eu nunca vi um livro tão simples de ler, tão fácil a leitura dele. Se você não comprou ainda, eu já quero começar, antes até de fazer a introdução de verdade, eu já quero dizer que mais livros chegaram aqui no nosso Verbo Shop. Então entre em contato conosco, vem na igreja, compra o seu livro. Eu tenho certeza, querido, que você vai se tornar um crente mais fervoroso, um crente mais servidor, um crente mais abençoador. E hoje à noite nós vamos falar sobre os últimos 3 capítulos, e no final aqui da nossa reunião de hoje, já vamos anunciar como nós vamos retomar as nossas quintas-feiras, mas aí vai ficar como um segredo para você aguardar até o final, mas vai te impactar, eu tenho certeza. Se você não comprou esse livro ainda, eu quero te incentivar, de fato, a você adquirir esse livro. Querido, você precisa. Se as minhas palavras não vão te convencer, não podem te convencer, assiste o vídeo dessa mulher, o vídeo desse livro, da autora desse livro, que fala a respeito dela, Kate McVeigh, e eu tenho certeza que esse vídeo vai falar um pouco sobre o alcance do ministério dela e vai te convencer a adquirir essa obra-prima da Palavra de Deus. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Que vídeo poderoso, eu tenho certeza, queridos, que você foi convencido agora. Entre em contato, adquira esse livro e a sua vida como cristão nunca mais será a mesma. Hoje nós temos pessoas maravilhosas aqui, nossa equipe diminuiu um pouquinho, nós geralmente estamos fazendo com 4 pessoas, mas tenho certeza que o nível, irmãos, e o padrão aqui, o nível de palavra não vai diminuir, porque eu tenho uma bispa aqui à minha direita, uma mulher de Deus, estou aqui do meu lado com Gel, uma grande bênção, faz parte da diretoria da nossa igreja, esposa também de um dos nossos ministros de música, tem cuidado também de uma obra, em crescimento no bairro de Cajazeiras, e ela vai falar um pouco mais, fala um pouco, dá boas-vindas ao pessoal, fala um pouco sobre o que você tem feito para a gente introduzir. Graça e paz, queridos, é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite, com vocês aí em casa, com o pastor Samuel, com o Pati. É sempre uma honra falar da palavra. E como o pastor Samuel falou, irmãos, eu quero fazer coro aqui a ele, eu quero dizer que esse livro é, de fato, uma grande bênção. É um livro de leitura extremamente simples, prático, que você pode ler e já começar praticando aqui na sua igreja. Então, como o pastor Samuel falou, hoje eu faço parte da diretoria daqui da igreja, eu sou primeira gestora financeira, sirvo aqui na igreja, aos nossos pastores e aos irmãos. Na tesouraria, faço parte também do departamento de música, no qual sou diretamente pastoreado pelo pastor Samuel e Pati. Sou casada com Johnny, que também serve no departamento de música. E juntos estamos à frente do ponto de pregação que iniciou lá no bairro de Cajazeiras e que tem sido uma grande bênção. De repente, se você mora aí na região, você pode nos dar o prazer da sua presença. Que as nossas reuniões são nos sábados, às 19h30. Você pode obter mais informações aí no direct do nosso Instagram, @verbosalvador. Maravilha! E aqui à minha esquerda, a mulher mais linda do universo, minha esposa maravilhosa, que também vai saudar vocês, meu amor. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Então, tenho certeza que você tem sido ricamente abençoado
nessas quintas-feiras e hoje não vai ser diferente. Então, como o Samuel falou, o Gel falou, se você ainda não adquiriu esse livro, você precisa, porque é um livro maravilhoso e, de fato, eu creio que todos nós queremos ser uma bênção maior para a nossa igreja. E, com certeza, essa leitura vai te ajudar nisso. Amém, maravilhoso. Livro poderoso, cada quinta-feira tem sido tão enriquecedora. E hoje nós vamos falar sobre os últimos 3 capítulos, que são relativamente curtos, mas são capítulos que trazem verdades poderosas. Se você está aí nos assistindo, eu sei que está, eu quero que você pegue, por favor, o link desse vídeo, envia para seus contatos no WhatsApp, envia para o grupo da família, grupo dos padrinhos, tem grupo de tudo hoje no WhatsApp, envia para alguém, posta nas suas redes sociais, imagina o alcance e como você pode abençoar uma pessoa hoje, só por copiar o link e postar provavelmente no seu Facebook ou algo do tipo, mas faça para que nós possamos alcançar mais pessoas, amém? E vamos começar hoje com o capítulo de número 10, e é o capítulo que diz, uma das maneiras de ser uma bênção para a sua igreja é convide pessoas para ir à igreja. Eu já quero começar já com a bispa falando a respeito disso. Fala um pouco sobre a sua visão a respeito desse capítulo e sobre a importância de convidarmos pessoas para vir para a igreja. Então, pastor, como o senhor falou, é um capítulo muito curto, né, e muito prático. Nesse capítulo, a autora ela fala algumas coisas muito interessantes. E uma delas é falando que é uma forma muito simples de evangelizar. De você trazer a pessoa para a igreja e a própria administração da palavra está fazendo esse trabalho de evangelismo por você. E eu penso, pastor, que tem pessoas que nós temos um convívio tão próximo que às vezes nós não temos oportunidade de falar efetivamente sobre o amor de Jesus, a não ser com a nossa própria vida. Então, as pessoas elas até ficam impactadas, mas às vezes não nos dá abertura. Quando a gente chega para falar um pouquinho de Jesus, a pessoa meio que se retrai, porque ela já sabe e fica um pouquinho reativa. Então, talvez uma excelente forma seja porque ela já observa você, talvez ela não queira te ouvir, mas ela queira saber o que impactou a sua vida. Então, essa é uma forma poderosa que ela ensina, né? E ela fala que uma forma que ela usa para convidar as pessoas é ela falando como a igreja dela é uma bênção na sua vida. Então, se você fala bem de algo, você cria nas pessoas uma curiosidade de as pessoas conhecerem aquilo que você está falando bem. É como um vendedor que só vende um produto em que ele acredita. Então, se ele fala de algo com amor, ele convence as outras pessoas a comprarem aquela ideia. Então, ela dá essa dica, né? Trazendo para as minhas palavras. Venda bem a sua igreja. Se você fala bem da sua igreja, se você fala, poxa, você chega do culto animado, de repente na sua casa as pessoas ainda têm um pouco de resistência, mas se você chega animado e fala, poxa, eu estou tão feliz, eu estou com um ânimo novo para começar a semana hoje, porque eu recebi uma palavra poderosa, de repente na semana seguinte alguém vai dizer, posso ir com você? Você faz aquela carta de apresentação que torna aquilo atrativo. Maravilhoso. Eu estava lembrando de uma situação aqui, quando você falou, quando nós falamos bem de alguma coisa, a pessoa se sente compelida, né, a querer saber, querer experimentar daquilo que você experimentou e fez tão bem para você. Eu lembro que em uma das vezes que nós viajamos, tinha lá no avião um cardápio onde nós podíamos escolher aquilo que nós iríamos comer. Só que eu vi, irmãos, nomes tão estranhos, de pratos tão estranhos, que é, na verdade, pratos chiques, assim, mas nós somos de Salvador, né, irmão? A gente gosta do bom e do básico. E eu achei o nome tão estranho que eu tive a curiosidade. Eu chamei a moça que, não seria garçonete, a aeromoça, chamei e perguntei. Eu falei assim, olha, é isso aqui. Você gosta, você comeria? Ela fez. Eu fiz, minha filha, eu também não quero não. Porque se você trabalha, convive com isso, provavelmente, eu acredito que a comida que é servida ali, provavelmente também pode ser a mesma comida que alimenta os funcionários, que vai ser disponibilizada para eles. Eu disse, rapaz, se ela não gosta, eu também não vou. Agora imagina quando é o contrário, quando você pergunta, você já comeu isso aqui? Uau! Esse prato é bom demais, né? É como se você perguntar, por exemplo, eu acredito que o nosso restaurante favorito hoje é o Outback, né? Pastor, o senhor já comeu tal prato? E eu digo, rapaz, comi. Que prato maravilhoso. Oh, rapaz, é de Deus. Eu sinto a glória de Deus quando eu como aquele prato. Oh, aleluia.
Veja, a pessoa automaticamente vai dizer, rapaz, eu preciso ir e eu não posso escolher outro prato, não. Eu preciso ir nesse, porque a propaganda foi muito boa. Agora, transfira isso, querido, para a sua igreja. Imagina, você é crente? Sou. Rapaz, eu sou crente e pertenço, estou plantado em uma igreja tão viva, tão poderosa, sabe, com cadeiras acolchoadas, com ar-condicionado, o louvor é poderoso, a palavra é poderosa, é uma igreja ativa, que está nos hospitais, está na rua, está no centro de recuperação, é uma igreja que tem um departamento de ação social poderoso, né, que ajuda pessoas na comunidade, é uma igreja viva, ativa, os pastores são maravilhosos, o pastor é carinhoso, a mulher do pastor prega tão bem, tem ministros poderosos. Meu querido, a pessoa vai dizer, rapaz, se ela for crente, ela vai querer ir, não estiver congregando, ela vai querer ir para a igreja, mas se não for, quantas pessoas já disseram, rapaz, se um dia eu for crente, ou no dia que eu for virar crente, né? Que tem gente que quer deixar para depois, eu vou ser crente da sua igreja, eu quero conhecer a sua igreja. Então, quando você fala bem a respeito de sua igreja, queridos, as pessoas vão se sentir atraídas a vir para ela. Isso mesmo, né? E a gente, quando chamar alguém para a igreja, né, não fica preocupado, né? Porque sabendo que, principalmente se não for crente, que Deus, ele vai fazer a parte dele. Amém. Então, Deus vai usar o ministro, ele vai usar o pastor. A nossa função é convidar as pessoas, é chamar as pessoas. E eu tenho certeza que aqui nesse lugar você recebe um bom alimento. E você ama esse lugar. E você Amém. Não pode ser egoísta. Porque aquilo que a gente gosta, a gente divulga e tem interesse que mais pessoas venham conhecer. Então, a gente tem que fazer isso mesmo, de divulgar a nossa igreja, de falar bem da nossa Amém. Igreja. Ah, Patrícia, para quem? Eu tenho certeza que hoje mesmo você encontrou com muitas pessoas. De repente, hoje você foi ao salão de beleza, você deu uma escova no cabelo, ou você fez a sua unha, ou você foi a um restaurante, ou você abasteceu o seu carro, botou combustível no seu carro. Então, você encontrou com alguém. Então, sempre nós iremos encontrar com pessoas Isso. e nós poderemos encontrar nisso uma oportunidade de falar de Jesus e falar também bem da nossa igreja. Maravilhoso. Só pegando um ganchinho aqui no que Paty falou, né, que às vezes a gente tem contato com tantas pessoas e às vezes a gente pensa que não teve oportunidade. Mas nós podemos criar oportunidade. E no capítulo ela nos ensina como criar essa oportunidade. Verdade, e lendo essas palavras, eu lembrei muito do pastor Raimundo. Ele sempre fala que quando ele vai abastecer o carro, ele dá generosas ofertas, Isso. generosas gorjetas para o frentista, para o garçom. Nós mesmos já testemunhamos ele fazendo isso. Sim. E assim ele cria vínculo com as pessoas, e as pessoas, quando você é generoso com alguém para te ouvir. Imagina, irmãos, que um frentista, ele abastece centenas de carros por dia. E talvez você só falar com ele não chame a atenção dele. Mas se você o abençoa com algo, né, com Isso. 10, 20, 50 reais, ele vai achar alguma coisa diferente. Isso. Porque naquelas centenas de pessoas que passaram por ali, talvez o máximo que ele tenha recebido foi um obrigado ou um boa tarde, quando muito. E se você faz algo diferente, ele vai observar que você é diferente e talvez ele tenha curiosidade para saber por que essa diferença. Isso. E aí você já cavou uma oportunidade para fazer um convite para vir à sua igreja. Salvo engano, o pastor Raimundo, a esposa de Edmário, não é isso? Isso mesmo. A gente foi em um restaurante, a igreja começando ainda, e ela sempre nos atendia muito bem, né? E ele dava, né, como sempre, né, tratava bem. E falou que a gente tinha uma igreja em tal lugar, e várias vezes isso acontecendo. Você vê que aí hoje, né, Edmário trabalha aqui conosco, né, na igreja, né, nos ajuda em tudo. E a esposa dele também está aqui junto com a filha, né, e são bênçãos na nossa igreja, mas fruto de muitos anos atrás, não ter se envergonhado, ter falado bem e também, né, tratado bem, aquela coisa toda, né? Isso é muito importante. Eu achei maravilhoso esse conselho dela, de você abrir o caminho para fazer o convite, servindo a pessoa ou sendo generosa com ela. Isso é maravilhoso, querido, porque o que já falou é muito verdade, foi o que a autora falou também. Quando você é generoso com alguém, aquela pessoa volta a atenção dela para você, isso é automático. É impressionante. Eu estava, eu não sei se foi semana passada ou retrasada, acho que foi semana passada, abastecendo o carro, logo depois que a gente saiu da igreja, estava tarde já, à noite, eu acho. A gente saiu aqui e foi abastecer nesse posto aqui, perto ali do IMEG. E quando eu terminei de abastecer, eu peguei um valor de oferta e dei ao rapaz. Você lembra da reação dele? O rapaz fez, cara, obrigado para mim, quer água no carro? Deixa eu limpar o seu vidro. E o cara acabou que limpou todos os vidros do carro, limpou o retrovisor e aquilo. Veja que terreno poderoso. O cara já percebeu que você é generoso, que você é alguém diferenciado. Nós agradecemos a ele, muito obrigado. E nós temos esse hábito também. Patrícia tem bastante esse hábito, até mais do que eu, preciso até crescer nisso.
né, de elogiar positivamente as pessoas. Você serve muito bem. Olha, você atende muito bem, viu, mulher? Patrícia fala. Isso é impressionante. A pessoa diz assim, bom, peraí, quem é essa mulher que dentre várias centenas de pessoas que eu atendi, ela veio me elogiar pela forma como eu atendo? Meu amigo, isso é um gancho maravilhoso, sabe? A pessoa se abrir. Imagina você, um frentista não está esperando, você vai lá e bota R$50 na mão dele. O cara vai dizer, peraí, quem é esse cara? Eu digo, cara, olha, você serviu muito bem. Você é um cabra diferenciado. Rapaz, você é tão diferenciado, eu queria que você fizesse uma visita lá na nossa igreja. Deu para entender? O cara vai dizer, claro, eu vou aonde é. Rapaz, ali na Rua do Meio. Não, eu vou, pode marcar. E quantas pessoas já conheceram a nossa igreja por meio disso, né? Isso mesmo. A pessoa se sente valorizada, né? Ela se sente, alguém deu atenção para mim, então eu preciso também dar atenção ao que essa pessoa está falando. E uma das frases que ela coloca aqui é que essa forma de convidar pessoas para vir à igreja é uma maneira não intimidadora de testemunhar. Sabemos que Deus nos concede coragem para testemunharmos sobre Cristo Jesus, ousadia para falar. Se você se sente tímido, eu quero te dizer que você não é tímido, você é filho de Deus, você é poderoso e você tem coragem. Você tem coragem, querido. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que às vezes para poder desenvolver essa coragem leva um pouquinho de tempo. E se você precisa ainda de um pouco de tempo para desenvolver essa coragem, de chegar para alguém e dizer, rapaz, eu quero pregar Jesus para você, né? Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Se você se sente intimidado de fazer isso, Deus vai te mudar, a unção vai vir, você vai ser corajoso, você vai chegar lá. Mas uma boa forma de você alcançar pessoas e uma forma não intimidadora é convide para ir para a igreja. Uma coisa simples, você trouxe a pessoa, o Espírito Santo, a unção coletiva, os irmãos aqui na igreja, o louvor maravilhoso, vai cativar aquela pessoa, a unção vai quebrar o jugo e ela vai ser salva. E eu quero te dizer que quem ganhou essa pessoa foi você. Tem pessoas que dizem assim, não, tem um ano que eu não ganho pessoas para Jesus. Você convidou pessoas para a igreja, elas nasceram de novo, você ganhou pessoas para Jesus. Você foi o canal pelo qual aquela pessoa se rendeu ao Senhor. Independente de ela ter aceitado Jesus por meio da pregação do pastor ou por meio da unção do louvor, que nós já tivemos testemunhos disso, pessoas no meio do louvor nascendo de novo, mas se ela pisou os pés na igreja por meio de um convite seu, essa pessoa, ou o galardão pela vida dessa pessoa é seu, meu querido. Então convide pessoas. Ela fala sobre na rua, no shopping, no posto de gasolina, como o Paty falou, no salão de beleza. Seja generoso, crie abertura para você conseguir cativar o coração daquela pessoa. E o próximo passo é, você precisa conhecer a minha igreja. E ela fala, amor, que uma das formas, como já estava falando, e eu quero para a gente pular para o próximo capítulo, pontuar um pouco mais sobre isso. É sobre a importância de nós darmos um bom testemunho a respeito da nossa igreja. Eu vejo que até filhos, às vezes, de pessoas, membros aqui da igreja, às vezes tem crianças que às vezes não querem vir, porque os pais em casa, na frente do menino, falam mal a respeito da igreja, ou de uma pessoa, ou de outra. E é importante as pessoas entenderem, né, que a igreja tem defeitos, porque nós estamos cheios de pessoas que não são perfeitas, os líderes não são perfeitos, os pastores não são perfeitos, nós somos pessoas crescendo para a perfeição, porém aquilo que deve sair da nossa boca deve ser selecionado, precisamos falar bem do local no qual nós somos alimentados. Não, isso é muito importante, até porque você falou com relação a pais, né, que falam sobre isso, essas coisas na frente de criança, né? Para um pai e uma mãe, você que é pai e mãe, você precisa ter muito cuidado com o que você fala na sua casa. Isso. Porque pode parecer que eles não estão ouvindo, mas eu quero te dizer, eles estão ouvindo tudo. Isso. Pode estar brincando, eles estão apenas fingindo que estão brincando, mas o ouvido deles está bem ligado naquilo que você está falando. Então, assim, na verdade, tem que ter cuidado com qualquer coisa que fala, né? Ainda mais falar na frente de criança, porque elas vão ouvir. Aí, de repente, quando cresce, se torna um adolescente ou um jovem, não quer mais ir para a igreja. Aí você vai dizer, meu Deus, eu estou orando tanto, eu levei essa menina para a igreja o tempo todo. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Você falou mal da igreja o tempo inteiro. Então, você realmente não contribuiu. Né? Então, se você, como Samuel disse, não existe uma igreja perfeita, não existe um local perfeito, mas existe uma igreja que prega uma boa palavra. Então, a gente tem que parar de olhar aquele pontinho preto numa parede branca e olhar toda a bênção, toda a excelência. Né? Parar de ter aquela visão tão crítica, não, passou, não falou comigo. Não, irmãos, a gente já está em um nível um pouco mais elevado, de um amadurecimento, de um crescimento.
né? Eu estava até falando sobre isso, de crescer espiritualmente, né? De entender, não, eu estou em outro nível. Se alguém passou e não falou comigo, não me viu, e também eu vou e falo. Se não quer falar, paciência. Né? Nós aprendemos a andar em amor e nós temos que, de fato, fazer isso. Então, preserve a sua igreja, preserve todo esse ambiente. Eu tenho certeza que você é muito bem alimentado nesse lugar. Então, fala bem, né? Se seu filho não quiser vir para a igreja, não, incentive ele a vir para a igreja. Como nós estávamos conversando hoje mais cedo, na igreja é o melhor lugar para nós podermos estar. Para a sua criança estar, para o seu adolescente estar, para o jovem estar, para um adulto, um idoso. É nesse lugar onde ele vai ser bem alimentado e vai crescer. Né? Eu acho que isso é muito importante. Nesse contexto, né, pegando o gancho do que Paty falou, a respeito de defender, né, a nossa igreja, de ser, de fato, aquele que protege, não aquele que aponta o erro, o pastor Samuel falou algo interessante antes. Ele disse assim: se você convida alguém para vir para a igreja e essa pessoa se converte ao Senhor, o galardão é seu. O contrário também é verdade. Se alguém cria uma resistência para vir na igreja por conta dos seus comentários, por causa das suas palavras frívolas, a responsabilidade também é sua. E essa pessoa pode deixar de ser alcançada, ou ela pode vir a convite de outra pessoa, sem saber que se trata dessa igreja, e já chegar aqui com o coração fechado. E, irmão, eu não quero ser responsabilizada por isso. Então, de fato, vamos vigiar bastante naquilo que nós falamos. Afinal, a igreja é a noiva de Cristo. Isso é tão forte, você falou algo poderoso aí, que foi ver o outro lado da moeda, né? Jesus fala a respeito disso. Jesus disse que seria melhor que nós amarrássemos uma pedra de moinho no pescoço e pulássemos num rio, do que ser motivo ou causa de tropeço para outras pessoas, queridos. Então, em nome de Jesus, que a sua vida seja um farol, seja um luzeiro, amém, que vai atrair pessoas para o local certo. Patrícia estava falando algo, eu lembrei de uma história que eu ouvi de Manuel Dias, sobre essa questão de você falar mal da igreja ou de pessoas na frente dos seus filhos. Veja que interessante. Uma mãe, né, no final do culto, estava saindo da igreja e estava aquela comunhão com os irmãos, e o filho dessa irmã, né, uma irmã pegou no colo o filho de uma outra irmã, né? E aí esse menino que estava no colo, né, dessa irmã, né, que não era mãe, era outra irmã da igreja, começou a olhar para o rosto dela e olhava para um lado, olhava para baixo, olhava para cima, olhava do lado, olhava para o outro, e a mulher ficou constrangida porque esse menino estava olhando ela de tantos ângulos. E ela disse: ô meu filho, tá tudo bem? Não, eu estou olhando aqui porque mamãe disse que você tem duas caras. Estou procurando a outra. Eu tô procurando a outra, meu amigo. Deixa eu te dizer, querido, criança é uma esponja. Você precisa ter cuidado com o que você fala. E isso é uma história real, de fato, isso aconteceu. O pastor Manuel Dias que nos contou isso. Veja como é importante nós darmos bom testemunho, não somente para os que estão fora, que não nasceram de novo, mas bom testemunho da igreja de dentro de casa, né? Saber limitar mesmo o que fala e o que não fala. E, para finalizar esse capítulo, ela passa uma atividade muito boa, né? Ela diz assim: faça uma lista de pessoas que você vai convidar para ir à igreja. Então, assim, para ser bem prático, queridos, tem pessoas que você sabe, fulano, ciclano, é o cara que sempre corta o meu cabelo, é a mulher que atende no mercado, e pessoas que você tem visto constantemente, que faz parte, né, da sua rotina ali. Pega o nome dessas pessoas agora, anota e já coloca um compromisso diante de Deus. Essas pessoas serão convidadas por mim para irem na minha igreja. Eu acredito que essa é uma forma muito prática, irmãos, de nós vivermos as verdades desse capítulo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou a gente... Eu queria só ilustrar, bispo, com uma experiência. Sim. Há uma época atrás, eu e Johnny morávamos em Cajazeiras ainda e tínhamos um vizinho. E ele era alcoólatra. E nós falávamos muito de Jesus para ele, em algumas oportunidades convidávamos ele para fazer algum serviço lá em casa e tentávamos sempre falar da palavra para ele e ele ouvia bem. Mas muitas vezes a gente chegava e encontrava ele bêbado, e às vezes a gente chegava da igreja e ele ficava nos olhando, mas para ele parecia que ele olhava com um olhar muito distante da realidade dele. Eu acho que ele não conseguia se ver em um contexto de igreja. E nós insistimos com ele em falar do amor de Deus, demos uma Bíblia para ele e por algumas vezes o convidamos para vir para a igreja. E eu acho que é muito importante você não desprezar ninguém e insistir nas pessoas. Não desista no primeiro não, irmão. Não é porque você convidou e a pessoa esqueceu, porque a pessoa não deu importância, que você vai desistir. Então, se tiver uma oportunidade, insista. E foi isso que nós fizemos. Nós insistimos e ele veio conosco na igreja. Depois nós nos mudamos
E agora, recente, há pouco tempo, o Johnny chegou em casa, muito feliz. Ele disse, filha, eu encontrei uma pessoa que você não vai acreditar. E aí ele me mostrou a foto daquele rapaz. Irmãos, eu quase não reconheci, porque ele já tinha muitos anos no alcoolismo. E ele está salvo, congregando. Glória a Deus. Quando viu o Johnny, chorou e pediu que transmitisse, né, aquele sentimento de gratidão a mim, porque ele era muito grato a nós por termos falado para ele sobre a palavra, por não termos desistido dele, por termos trazido ele à igreja. Sabe, irmãos, eu não sei dizer se foi o fato de ele ter vindo aqui, e hoje ele nem congrega aqui porque ele mora distante, mas eu tenho certeza que o fato de ele estar aqui naquela unção coletiva, pastor, contribuiu para esse fato da vida dele. Sem dúvida nenhuma. Veja que testemunho poderoso. Uma semente de um convite que foi plantado lá atrás, dando fruto agora. Nós não podemos controlar o crescimento. A Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. Agora, a função que Ele nos deu é lance a semente. De alguma forma, faça com que a pessoa tenha contato com o Evangelho. O apóstolo Paulo falou, não importa no que eu tenho que me tornar. Me passar por rico, me passar por pobre, me passar, né, por doutor, ou por judeu, ou por romano, não importa. O importante é que Cristo seja conhecido daquela pessoa. Então, ele dava os pulos dele, mas de alguma forma ele fazia com aquela pessoa, com que aquela pessoa tivesse, de alguma forma, contato com a mensagem e deixa o Espírito Santo fazer o resto, meu querido. Para concluir, eu lembrei, enquanto você falava de um outro testemunho poderoso, ele deu uma matéria que, me fugiu o nome dele agora, pastor Rosilon, que deu uma matéria evangelismo. Evangelismo na escola de ministros? Missões, algo voltado para missões. E ele contou algo poderoso. Ele disse que uma vez estava num culto e estava ministrando e entrou um alcoólico, né, um cara muito bêbado dentro da igreja, e as pessoas estavam procurando uma forma de colocar ele no fundo, que ele estava querendo atrapalhar e tal. A gente sabe que a pessoa bêbada geralmente, né, quer gritar, quer interromper o culto ou algo do tipo, e para poder tentar manter a ordem, o pessoal tentou colocar ele no fundo. Só que aí eu disse que o bêbado estava muito exaltado, né, e as pessoas quiseram de fato, por conta... Ele estava praticamente acabando com o culto, com o andamento do culto. Os diáconos pegaram ele e foram colocados do lado de fora. Mas Rosilon se sentiu compelido de fazer algo antes. Ele disse que saiu correndo, pegou o cabo que estava bêbado, sem entender muita coisa, pelo colarinho, né, encostou ele na parede com força, e falando alto, e precisou ter essa abordagem veemente para chamar a atenção dele, para que pelo menos por um segundo ele se concentrasse, e encostou ele na parede, gritando, dizendo, diga que você aceita Jesus como Senhor da sua vida, e não sei o que, e o bêbado, não, eu aceito Jesus e tal. E pareceu uma coisa muito louca na época, mas o resultado veio depois. Eu não lembro bem qual foi o período, se chegou a ser um ano, ou foi questão de alguns meses. Esse rapaz apareceu, o pastor Rosilon, não, acho que teve coisa de um espaço de 1 ou 2 anos, que foi quando o pastor Rosilon teve a oportunidade de voltar àquela mesma cidade. E voltando àquela mesma cidade, está o rapaz em pé na porta, de terno, gravata, arrumado, sóbrio, e falou, pastor, o senhor está lembrado de mim? Ele, rapaz, não estou não, cara. Rapaz, eu era aquele bêbado que anos atrás o senhor encostou na parede. Depois daquele dia, eu estava bêbado, mas eu entendi, porque o senhor fez de uma forma tão... Depois daquele dia eu entendi, rapaz, mesmo bêbado eu entendi, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu preciso mudar de vida. Veja que testemunho poderoso. Não pense, irmãos, que você pode dispensar em ninguém. Mesmo que eu já preguei para pessoas que literalmente debocharam. Eu já entreguei, às vezes, eu lembro que Paty estava até comigo na época. Estávamos distribuindo os folhetos lá perto do elevador Lacerda, estávamos fazendo um movimento de evangelismo, e eu literalmente já entreguei um folheto para uma pessoa, e a pessoa na minha frente pegou e jogou dentro do lixo. Uma Bíblia pequena, uma Bíblia de bolso. Ela pegou a Bíblia dentro de um latão daquele de lixo, tipo um túnel azul que tem lá, jogou dentro. Outros que eu fui olhar, eu fui perceber que o rapaz era muçulmano, preguei, rapaz, Jesus te ama, ele disse, lá também e tal. Mas eu não sou responsável, irmãos, pela reação que a pessoa vai ter. A minha responsabilidade eu cumpri. Através dos meus lábios, ela ouviu falar o nome de Jesus. É isso que eu preciso fazer. E lá na frente alguém bota mais uma semente, alguém coloca mais outra, e nós vamos ver o cumprimento do que a Bíblia diz. Paulo semeou, Apolo rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então pregue para pessoas e convide pessoas para virem à igreja. Essa é a 10ª forma de você ser uma bênção. A próxima forma aqui, a 11ª, estamos quase concluindo o nosso livro aqui, seja um ofertante consistente. Esse capítulo foi maravilhoso para mim, eu achei impressionante as histórias,
E ela fala sobre nós ofertarmos, e ofertar não somente, ela não faz abordagem somente voltada a dinheiro, mas falar sobre ofertar tempo, ofertar o seu serviço. Então vamos começar aí, da mesma forma que fizemos no capítulo anterior. Você começa falando e a gente vai desenrolando. Muito bom. Ela traz essa consciência no começo, né, de que todos nós podemos e devemos ofertar e os benefícios de sermos ofertantes consistentes. E ela começa, na verdade, com a abordagem fora dinheiro. Sim. Ofertarmos nossa vida, ofertarmos nosso serviço, ofertarmos nossa fidelidade. E por que não acrescentar pontualidade, envolvimento no serviço ao Senhor? Muito bom. E depois ela chega, de fato, à questão das ofertas financeiras. E, Bispo, eu achei bem interessante, já talvez eu esteja adiantando um pouquinho. Não, vá-se embora. Pronto. Mas ela fala um pouco, né, sobre ser um ofertante consistente no sentido de permanecer sempre ofertando. Isso. Não ser aquele que lança uma semente hoje, depois de muito tempo. Isso. E uma pessoa com quem eu aprendi muito sobre isso foi com o senhor, pastor. Eita, essa aí foi surpresa. Pastor Samuel, os irmãos devem lembrar disso. Há um tempo atrás, o senhor sempre falava sobre isso, que o senhor estabelecia um valor, o senhor tinha aprendido sobre isso, o senhor estabelecia um valor para todo o culto, o senhor trazer uma oferta. Sim. E eu comecei a pensar sobre isso, eu ouvi a primeira vez, eu já era ofertante, dizimista, mas eu passei a pensar um pouco mais sobre isso. Cara, realmente, nós não devemos comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Não devemos deixar a oportunidade da reunião de santos acontecer e aparecermos diante do Senhor sem nada. Por mais que o valor da sua oferta não seja tão expressivo, irmão, e talvez não seja expressivo para você, mas em questões quantitativas. Mas para Deus tem um valor. É verdade. Porque o Senhor vê a intenção do nosso coração, né? E se a intenção é honra, Ele recebe aquela honra. E o Senhor falava muito sobre isso, pastor, que o Senhor tinha essa prática, né, esse hábito, tinha adotado esse hábito, de todos os cultos o Senhor trazer uma oferta. Sim. E eu passei a fazer isso. Eu fiz, cara, eu também quero fazer parte disso. Então, todos os cultos, a gente está vendo alguém tendo sucesso e dando uma fórmula, irmãos, e a gente é sábio, a gente aprende com a pegada de outros, né? E vai lá. E ela fala exatamente sobre isso, tanto que ela usa o texto de Eclesiastes 11, né? E ela fala assim, lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o acharás. Então, se você hoje semeia e amanhã você semeia de novo e depois você semeia de novo, quando chegar o tempo da primeira colheita e aquela colheita encerrar, você já tem a segunda semente frutificando e você vai ter sempre uma colheita, porque você tem sempre sementes plantadas florescendo. Maravilha. Bom. É verdade, ela fala, né, sobre essa questão, né, de ser um ofertante consistente, né? Mas como o Samuel falou no início, não apenas de dinheiro, né, mas a sua vida, né, o seu tempo, o seu serviço ao Senhor. Você decidir realmente semear a sua vida. Às vezes você pode estar tão cansado, mas vale a pena semear a sua vida e o seu tempo na obra do Senhor, né? Ela fala que ela viajava muito para ministrar, e às vezes não tinha tanto tempo de estar com a família. Mas Deus falou com ela, enquanto você está cuidando da minha família, vamos dizer assim, das minhas coisas, eu cuido da sua família. Então, e isso serve para nós. Enquanto nós estamos fazendo as coisas para o Senhor, cuidando das coisas do Senhor, Deus, Ele resolve a nossa causa. Aquilo que você precisa, aquilo que existe de falta ou de necessidade na sua vida, Deus está cuidando disso. Enquanto você decide semear a sua vida, o seu tempo, né, a sua disponibilidade no serviço a Ele, na casa do Senhor. Afinal de contas, Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Então, é impossível você semear a sua vida e o seu tempo e Deus não te recompensar, não te abençoar de volta, né? E ela viajando e ministrando, e tinha um irmão dela que não era cristão. Isso, mas enquanto ela estava abençoando, né, outras pessoas, servindo ao Senhor, óbvio também, dando um bom testemunho de crente, né, de filha de Deus na sua casa, ela lá orando pela família dela, um belo dia ela recebe uma ligação. Que o irmão dela, ela já tinha feito convite para ele ir à igreja, ele não tinha ido ainda, mas enquanto ela estava fazendo a obra do Senhor, ele foi para a igreja e ele se converteu. E ela ainda disse que ele era viciado, né? Acho que ele bebia. E mesmo quando ele se converteu, tudo resolveu naquele mesmo momento. Então, de fato, quando nós decidimos investir a nossa vida, o nosso tempo, Ele cuida das nossas coisas. Então, sabe, realmente decida, se você ainda não serve na igreja,
você precisa servir na igreja. Né? Mesmo nesse tempo de pandemia, algumas pessoas já nos procurou, né, para dizer que quer servir, mas eu tenho certeza que Deus está falando com mais pessoas e você está precisando nos procurar também para servir na igreja. Né? A igreja precisa de você, Deus ele precisa do seu trabalho, do seu envolvimento, e é muito bom servir ao Senhor com o nosso tempo. Muito bom, bom demais. Ela também fala do texto de Lucas 6,38, né? Dele será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Precisamos entender que o Deus que falou, ele não mente, né? E eu quero, de fato, incentivar mesmo a você ter um hábito, querido, de sempre ofertar na igreja alguma coisa. Isso é impressionante. Uma vez eu ouvi o testemunho, eu não lembro quem agora foi que me deu, que falou comigo sobre isso, mas foi uma das pessoas que nós temos contato, que esteve em alguns dos cultos de algumas das igrejas da África e tal, que eles têm um hábito, né? Que é, por exemplo, diz que no domingo eles têm 5 cultos durante o domingo, e o pessoal quer participar dos 5 cultos. Então, se eles chegam, vou trazer aqui para a nossa moeda para ficar claro o entendimento, ficar fácil. Se eles têm R$5 ali, e R$5 é tudo que ele tem para ofertar, eles não ofertam R$5 no primeiro culto, porque eles não querem ficar sem o que ter para ofertar nos próximos. Então, ele pega os R$5 e dá R$1 em cada culto, mas eles se recusam em participar de um culto sem oferecer alguma coisa ao Senhor no momento do ofertório. Que visão maravilhosa, irmãos, que entendimento poderoso a respeito da importância de semear. Eu sei que, às vezes, quando algumas barreiras se levantam, como, por exemplo, a pandemia impediu algumas pessoas de estarem aqui na igreja, e aí nós queremos, às vezes, criar desculpas para deixarmos de cumprir os princípios. Mas Deus, irmãos, não abre mão dos princípios dele com base ou em detrimento das nossas desculpas. Ele não faz isso. Nós precisamos nos adequar e darmos um jeito de permanecermos cumprindo o princípio. Tem gente que diz, mas eu não estou ofertando mais na igreja porque está difícil, a oferta agora é online e eu não sei fazer. Deus não está aceitando essa sua desculpa. Deus quer que você se vire, arrume uma forma de descobrir como deve fazer, mas o princípio de semear não é negociável. Pastor, mas está difícil porque assim eu não entendo, é difícil para mim. Dê um jeito, procure, corra atrás, vem aqui, vem até a tesouraria se for necessário. Eu não posso deixar de cumprir o princípio. Como é que eu faço por meio do QR Code? Como é que eu faço por meio do Linktree? Que negócio é esse que vocês estão falando de link de não sei o quê, que nós vamos passar aqui no final do culto? Pastor, isso é estranho para mim. Vamos te ensinar, vamos dar um jeito, mas Deus não negocia os princípios que Ele estabeleceu. Princípios são inegociáveis. Nós vamos nos modelar, nós vamos nos encaixar para obedecer aquilo que Ele colocou como regra. Né? Excelente, pastor, excelente. Inclusive, nesse período de pandemia, a gente teve alguns casos, né, assim, que, meu Deus, como me inspirou. Como o pastor Samuel falou, algumas pessoas criam, na verdade, parece que buscam a circunstância para ter uma desculpa, né? E dizer, poxa, eu estou impedido de cumprir o princípio aqui. E nesse período, pastor, a gente teve diversas pessoas ligando, dizendo, não, eu quero fazer oferta, me ensina aqui como usar esse QR Code, me ajuda a tirar o boleto. Mas teve um caso em especial que me chamou muito a atenção. Uma senhora, ela ligou, mandou um zap, mandou para a Paty, depois falou comigo, e ela disse assim, eu estou com o meu dízimo e a minha oferta aqui em casa. Eu preciso que vocês me ajudem, porque eu não tenho como ir à igreja, eu não tenho como fazer transferência, eu não sei usar QR Code. Vocês têm como mandar alguém aqui. Irmãos, e na hora nós entendemos, ela falou com um clamor no coração. E nós mobilizamos algumas pessoas e foram até a casa dela, né, saudaram ela, mostraram para ela o quanto ela é importante para a nossa igreja, e recolheu dízimo, a oferta, alguns alimentos de contribuição para o DAS. E logo depois, irmãos, antes do dízimo e da oferta dela chegar aqui na igreja, ela me mandou uma mensagem dizendo, Gel, como eu estou grata por esse sentimento que eu tenho agora, de ter sido fiel ao Senhor, de ter colaborado com a minha igreja. Amém. E você não sabe, eu estava aqui, eu fui presenteada quando os irmãos saíram daqui. Antes de eles chegarem aí, de fato, porque os irmãos ainda não tinham chegado, ela já tinha recebido uma colheita. Eita, imagina só. Glória a Deus, poderoso. Muito bom, é maravilhoso. Tem uma parte também do livro que eu gosto, que ela fala, é sobre plantar semente para o futuro. E ela diz assim, gostei dessa frase, quando semeamos no reino de Deus, estamos fazendo depósito na nossa conta bancária celestial. Então, eu acho isso tremendo. Então, de fato, semear de forma consistente,
né, e semear mesmo, sabendo que a gente está plantando também para o nosso futuro. E ela fala que sabia que Deus tinha um chamado com ela para ministrar, mas ela era nova, não trabalhava, assim, não tinha tanto dinheiro, devolvia o dízimo, ofertava e não ficava com quase nada. Mas como ela sabia que Deus tinha algo com ela de ministério, ela decidiu pegar aquilo que ela tinha, tudo que ela tinha, e semear em alguns ministérios. Então, ela decidiu, o que ela estava fazendo ali? Ela estava semeando, plantando para o futuro dela. E ela diz que hoje ela vê quantas pessoas semeiam e abençoam o ministério dela. Então, queridos, comece a plantar agora para o seu futuro. Se Deus já te deu uma visão daquilo que você deseja, que você vai ser, por exemplo, Deus me chamou para fazer missões, eu serei um missionário. Aí eu te pergunto, você já abençoou os missionários desse mês? Já pegou um envelopezinho de missões para contribuir com missões? Se não, precisa fazer isso, porque você precisa semear para o seu futuro, para dizer assim, Senhor, eu estou depositando no banco celestial, então um dia eu creio que eu vou poder sacar disso daí. Quando eu estiver na minha missão, cumprindo o teu chamado para a minha vida, não vai me faltar nada, porque um dia eu peguei e plantei naquilo dali, projetando, pensando no meu futuro. Poderoso. E assim, se nós formos pensar em números, né, dessa história que você falou, que ela cita no livro, não era um valor nem tão expressivo. Ela disse que depois que pagava as contas essenciais dela, sobrava $15, ela fala. E ela pegou e semeava em 3 ministérios, $5 em cada ministério. E hoje ela tem milhares de pessoas que semeiam no ministério dela, e por meio dessas ofertas ela prega e ganha milhares de pessoas. Então veja como é importante, queridos, mantermos a nossa fidelidade ao Senhor, sabe? Não abrirmos mão daquilo que Deus nos comissionou a fazer. Deus nos comissionou para sermos os patrocinadores da visão dele na terra. Visão essa que nos salvou. Então precisamos, queridos, dar o nosso melhor. Muito bom. Então, quando o Padre falou sobre isso, né, de que semear no reino de Deus é um depósito na conta celestial, eu também tinha sinalizado aqui esse mesmo trecho. Eu lembrei, Padre, do seguinte: ela fala sobre ser um ofertante consistente, mas que nós podemos pegar esse princípio e dizer um ofertante consistente, mas também um ofertante consciente. Quando nós ofertamos com consciência de que nós estamos, de fato, gerando uma colheita futura, não é? Isso muda um pouco a figura. E eu lembrei também, pastor, que em Gênesis 12:2, quando o Senhor chama Abraão, Deus fala com Abraão e fala assim, te abençoarei. E no finalzinho do Gênesis 12:2, ele diz assim, sê tu uma bênção. Então, Deus nos abençoou, irmãos, e o propósito dessa bênção de Deus sobre nós é para que nós sejamos uma bênção. Então, nós precisamos ser um ofertante consistente e também ser um ofertante consciente de que nós somos uma bênção, somos abençoados e que somos abençoadores e que nós estamos plantando, de fato, no nosso futuro. Eu fico pensando rapidinho no ministério dessa mulher, né? Quantas milhares de pessoas ela tem alcançado por meio de livros, por meio de ministrações. Ela mesma conta o testemunho dela, que depois que ela fez, né, o curso que Deus tinha comissionado ela para fazer, ela disse que caiu na estrada e daquele dia para cá, isso ela começou quando jovem, mas até hoje ela disse, eu não parei mais nunca. É de cidade em cidade, ministrações e ministrações. Dá para perceber, por esse livro apenas que ela escreveu, como ela tem uma visão tão abrangente do ministério, do reino de Deus, como ela consegue enxergar vários pontos do coração de um pastor, mas ao mesmo tempo ser uma ministra itinerante. Quantas milhares de pessoas foram tocadas por meio do ministério de Kate McVeigh. Mas eu fico pensando, ela mesma conta como ela conseguiu se tornar esse canal de bênção tão grande. Ela disse que nasceu de novo, ela conta esse testemunho no livro, ela nasceu de novo em uma das reuniões do irmão Reagan. Kenneth Reagan estava ministrando em uma conferência, não lembro, a cidade foi Michigan, e ele estava ministrando lá, e ela nasceu de novo nessa conferência essa que era patrocinada, era paga por pessoas que ofertavam no ministério dele. Então, pessoas ofertavam no ministério do irmão Reagan, o irmão Reagan fez essa conferência com ofertas do povo de Deus, né? E nessa conferência, obviamente não foi só ela, mas de estudo de caso que nós estamos pegando aqui, de uma mulher que se converteu em uma dessas conferências, fruto de oferta, essa mulher ganhou outras milhares de pessoas. Deixa eu te dizer, meu querido, Deus não fica devedor em nada a ninguém. Cada pessoa que semeou ali nessa conferência do irmão Reagan,
sabe? Que fez essa mulher nascer de novo. De cada pessoa que essa Kate McVeigh tem ganhado para o Senhor, os ofertantes têm colheita, querido. Aqueles que ofertaram no ministério do irmão Reagan. Ou seja, é por isso que eu acho interessante que às vezes nós temos colheitas, coisas que nós colhemos, que eu nem necessariamente sei de que plantio foi. É impressionante. Uma pessoa, pastor, eu quero te abençoar aqui. Homem de Deus, eu senti no coração de te abençoar com tanto. E eu fico pensando, porque às vezes Deus comunica. Samuel, essa colheita que você recebeu é fruto de tal semente que você plantou. E nós chegamos até a conversar. Lembra, amor, como foi importante, né, semearmos, darmos aquela semente. Olha como aquela semente destravou isso. Tem coisas que nós sabemos, mas tem coisas que a gente não sabe. E eu tenho certeza que essas colheitas que nós não sabemos, que são desconhecidas para nós, não são desconhecidas para Deus. Deus sabe que foi uma oferta que eu dei na vida de alguém, que alguém ganhou a outra pessoa, e essa outra pessoa, deu para entender, e essas pessoas que vão sendo salvas, às vezes pode ser colheita de uma oferta que eu semeei na vida de um missionário, e o missionário ganhou uma pessoa do outro lado do mundo. Digamos uma oferta que eu já enviei para... por mais de uma vez eu quero te incentivar a semear na vida de missionários também, na conta de Jeff Tech, que está no Japão. Um japonês que ele ganha lá, eu tenho fruto aqui. E às vezes o que uma pessoa me dá aqui é porque alguém foi ganho lá e Deus de lá está dizendo, olha, só foi possível ganhar essa pessoa aqui porque Samuel também ajudou o ministério de Jefté no Japão. Então veja como Deus tem essa visão do todo, né? E nos recompensa mesmo de coisas que nós não sabemos. Isso ela fala, né? Sua oferta transforma vidas. Isso. E também uma frase que ela disse, eu achei muito interessante. Nunca sabemos sobre a vida de quem estamos tocando através das nossas ofertas. Né? E ela também fala sobre Deuteronômio 8, que Deus ele nos dá força, né, para que nós possamos adquirir riqueza. Então, Deus ele tem um desejo que nós venhamos a prosperar. Né? Mas prosperar para ser uma bênção. Eu prospero, Deus supre as minhas necessidades, amém, isso é lícito sim, mas por que eu vou prosperar? Para que eu possa continuar sendo uma bênção, né? E também não posso interromper esse ciclo. Então, Deus me fez prosperar, Ele me deu força, eu consegui adquirir riqueza, eu estou prosperando, então eu semeio na minha igreja. E ainda mais, queridos, uma igreja como essa, né? Que abençoa tantas pessoas, nós temos um evangelismo tão forte nesse lugar, nós temos um departamento de ação social que ajuda não só as pessoas da nossa igreja, como a nossa comunidade. Vocês devem lembrar, em tempos normais, né, sem ser de pandemia, fazia fila e mais fila aqui para darmos a cesta básica, fazíamos culto também, final de ano, demos um peru, né, aves, né, demos aves para eles, além da cesta básica. Sim. Então, de fato, nós somos uma igreja relevante. Eu quero que você saiba que você está em um bom lugar, você está em uma igreja relevante. Então, as suas ofertas, né, como ela mesma diz, o evangelho, o reino de Deus, né, para você entrar, sim, ele é de graça, mas para você permanecer, vamos dizer assim, para fazer a obra de Deus acontecer, tem custos e muitos custos. Não foi a nossa oração apenas, eu vou orar e você vai matar a sua fome. Não. A pessoa ali, ela quer comer. Então, eu quero falar sobre Jesus, mas eu tenho que demonstrar alguma coisa. Então, a ação não é só Jesus te ama e amém. Confia em Deus. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus te ama e Ele está me usando aqui para eu poder te abençoar. E como é que a igreja Verbo da Vida em Salvador consegue abençoar tantas pessoas? Dando mingau nos hospitais, dando sopa ou fazendo cesta básica, porque você é fiel, não apenas no seu dízimo, mas também na sua oferta. Então, Deus ele quer te prosperar para que nós possamos aumentar as nossas contribuições e ajudar mais pessoas, né? Amém. Isso é muito bom. Eu gosto disso. Essa questão do sentimento de pertencimento, né, gente? De entendermos que somos um corpo e a igreja, nós fazemos parte da igreja. Isso. E se a igreja tem uma necessidade, nós precisamos ser a resposta para suprir essa necessidade. Isso. Muito bom. Paty falou, né, que a autora cita no livro, o evangelho é de graça, mas os canais para que o evangelho avance, os canais para que a igreja se mantenha, eles não são de graça. Nós estamos aqui agora, gratuitamente, ministrando para vocês, mas os meios para o qual essa ministração chega até você não é gratuito. Existem câmeras aqui, cabos, energia, uma internet boa, um telão maravilhoso, equipamentos de mídia de excelente qualidade. Isso. E isso não é gratuito, irmãos. Nós somos parte disso. São os nossos dízimos e as nossas ofertas que financiam isso. A conta de energia da igreja, quando você chega aqui, uma boa cadeira para te receber, um ar-condicionado, conta de água. Nada disparou na pandemia, né? Nós temos um prédio para manter. Inclusive, pastor, voltando, né, para essa questão de alguns bons exemplos, a gente teve, por exemplo, um membro aqui da igreja, que é um membro bem antigo, ele
no início da pandemia, ele não estava participando por ele ser um senhor, mas ele teve uma época que ele chegou a ligar para o pastor Raimundo. Ele falou, pastor, como está a igreja nesse período de pandemia? Me fala, ele geralmente passava os dízimos e ofertas na maquineta, ele falou, eu geralmente uso a maquineta, mas eu não tenho como fazer. Como é que eu posso me manter fiel e manter uma ajuda para a minha igreja? Porque eu não quero que a minha igreja passe necessidade. Muito bom. Sabe, irmãos, e talvez muitos de nós tenhamos pensado na nossa casa. Como que vai ficar o mantimento da minha casa, o meu aluguel, a minha energia? E nós precisamos ampliar, porque essa casa aqui, esse prédio, também é responsabilidade nossa. Isso. Se a igreja vai ter o dinheiro para pagar a conta de energia, a conta de água, pagar o aluguel, é interesse meu, porque eu sou parte disso. Isso. Muito bom. Rapaz, que negócio maravilhoso, né? É essa consciência que algumas pessoas adquiriram, e eu creio que Deus está derramando sobre toda a igreja, de que, imagina, por ter idade, não conseguiu vir, mas isso incomoda. Rapaz, eu não estou conseguindo ir, contribuir. Como é que está a igreja? Alguém tem que vir aqui, alguém tem que pegar a oferta. Dê um jeito, mas eu não posso deixar de contribuir, porque eu tenho consciência de que a coisa precisa continuar avançando. Isso, para mim, irmãos, é um dos maiores e melhores, assim, demonstrativos, de fato, de maturidade e entendimento de reino. O reino está funcionando. Sabe, quando eu vejo, por exemplo, para vocês que talvez pensem, que tem gente que pensa que a gente que ministra é super-homem, né? Mas existe vezes, por exemplo, que nós estamos cansados, né? E aí é domingo, por exemplo, a gente tem que ministrar, mas domingo, geralmente, para a maioria das pessoas, talvez seja um dia de descanso, mas sábado geralmente não é, a gente tem ensaio de louvor e tem programações, domingo tem todos os cultos, o culto começa a tal horário, mas a gente tem que chegar uma hora antes, e todo esse movimento para que a coisa aconteça. E eu fico, às vezes, pensando, né? Quando me passa, pelo menos, o pensamento, eu nunca cedi, não, irmão, eu não falto culto, você sabe disso, a não ser que eu esteja fora da cidade. Mas passa pela cabeça, rapaz, fica em casa hoje, que fulano vai desenrolar isso. Eu fico pensando, passa pela minha cabeça assim, não, peraí, não é só questão de eu estar ali para fazer algo que foi me imbuído, né? Para fazer, mas eu sou crente, eu faço parte de um corpo. Eu preciso estar em contato com os meus irmãos, eu preciso ouvir o louvor também, eu preciso ouvir a palavra. Eu faço parte de um todo, eu sou uma peça essencial. Vai que nesse dia que eu estou pensando em faltar, vai ser o dia que no meio do corredor, Deus vai me usar para apertar a mão de alguém, vai ser liberada a unção que vai curar o corpo dela, eu vou abraçar uma pessoa e aquela pessoa vai receber a palavra, o pastor vai me chamar para falar de oferta, e naquela palavra de oferta ali, alguém vai receber um insight do Espírito, e vai, sabe, eu fico pensando, se eu não for, Deus não vai poder me usar, porque Deus usa os presentes. Né? Então, querido, até já não sei se está o Espírito Santo aí encaminhando para pegar algum cabeção que se acostumou com os cultos online. Irmãos, congregar é congregar, amém. Graças a Deus pelos nossos equipamentos e porque nossa igreja tem uma estrutura para fazermos um culto ao vivo, seja aos domingos, ou seja esse culto de hoje à noite que você está assistindo, e nós estamos aqui com você. Mas, queridos, nada se compara ao congregar. Então, se você está em casa demais, eu acho que o Espírito Santo está me usando para poder falar com alguém aí que está dizendo, eita, que bom assistir o culto aqui da minha cama. Não é o plano perfeito de Deus para você. E se você tem condições de vir e não está vindo, você está em desobediência. A Bíblia nos manda congregar. Amém, querido? Fechar esse parênteses. Deus quis pegar alguém Amém. aí no eixo. Eu creio. Então, na página 116, ela dá algumas razões para ofertar. Razões para ofertar. Eu queria que você lesse algumas delas, amor. Página 116. Deus prometeu derramar bênçãos para aqueles que dizimam. Aí tem a base bíblica. Malaquias 3:10. Outra razão. Quando você se envolver no sonho da sua igreja, Deus se envolverá no seu. Maravilhoso. Muito bom, né? Deus pegará algo que você tem, uma semente, para criar algo que você não tem, uma colheita. Maravilhoso. Esse livro é poderoso. Ela dá quantas razões aí? 10. Aí você já comprou o livro, então você lê. Não vamos falar tudo não, para poder o pessoal ficar na curiosidade. Excelente, excelente. Maravilha. Então, para concluir o último capítulo, que eu acho que é o menor dos capítulos. Pastor, se o senhor me permite, eu queria só pontuar algo ainda desse capítulo. É que no finalzinho do capítulo ela fala assim, sua semente é preciosa, não despreze. E agora, irmãos, eu queria fazer uma pequena admoestação como parte da tesouraria da igreja.
é que você deve valorizar a sua semente quando você deposita na casa do Senhor. Amém. Sabe, às vezes nós vamos fazer a contagem das células e nós encontramos as cédulas tão amassadas. Irmão, em nome de Jesus, valorize a sua semente. Quando você for depositar o seu dízimo e a sua oferta, tenha zelo por aquilo. Não é porque vai nos dar trabalho para abrir, não é isso. É por conta do sentimento que está no seu coração quando você deposita na casa do Senhor. Então, não pega aquele dinheiro velho, rasgado. Se ele estiver rasgado, você pelo menos abre ele ou dobra com carinho para colocar no envelope. Não pega aquela nota e amassa ela da pior forma, como se fosse um dinheiro de bêbado, né? Sim. O pessoal fala no mundo assim, quando você vai receber um troco, e geralmente são cédulas menores, fala dinheiro de bêbado. E às vezes são até cédulas maiores, mas que você não tem tido esse zelo para valorizar. Então, tenha carinho, tenha zelo e tenha honra ao Senhor em relação a isso. Valorize a sua semente. Para você, talvez, ainda pareça ser um valor pequeno, mas tenha certeza que a sua generosidade vai fazer você abundar, crescer e aumentar a sua sementeira cada vez mais. Maravilha, maravilha, muito bom. Então, como eu falava, nesse último capítulo aqui, eu acredito que ele é o capítulo mais curto, eu acho que é 1,5 páginas, se eu não me engano, ou no máximo 2, e tem muita ligação com o capítulo 10, do qual nós começamos, né? E também, de certa forma, ligação com esse último agora, que é estenda as mãos para ajudar os outros, né? Sobre não ficarmos de olhos fechados ou tão fechados no nosso mundo, ao ponto de esquecermos das pessoas, né? E aí vamos concluir nesse padrão aí, você começa comentando e a gente finaliza. Muito bom. Como o pastor falou, ela faz um link, né? No capítulo anterior, ela começa falando sobre ofertar também o nosso tempo. E nesse capítulo, ela fala sobre ser uma bênção para outros, ajudar a outros, ser uma resposta de Deus na vida do seu irmão. Sabe, irmãos, nesse tempo da era digital, às vezes a gente está tão acostumado a estar perto, mas está muito distante das pessoas. Às vezes a gente entra na igreja e a gente já entra ali conectado no celular e de repente o culto começa, você deixa o celular de lado e o culto acaba, você já está ali no celular de novo, você mal teve tempo de olhar para o irmão que está ao seu lado e sorrir, ou perceber no olhar dele se de repente ele precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento. E a autora, ela conta um testemunho muito triste nesse capítulo. Ela fala de uma mulher, uma mãe, que na verdade saiu da igreja, saiu do evangelho e foi congregar em uma seita. Imagina só, ela saiu da igreja e foi congregar em uma seita porque a filha dela faleceu, estava doente, os irmãos naquele período ainda estavam dando um apoio, né? E depois que ela faleceu, as pessoas simplesmente não foram sensíveis àquele momento de dor que ela estava passando. Sim. Não foi sensível a entender que ela precisava dos irmãos naquele momento. E simplesmente foram deixando ela. E ela se sentiu desamparada em um momento de grande fragilidade. E aí, então, as pessoas de uma seita a abraçaram, foram aquilo que ela precisava. O carinho e o amor que ela precisava da família na fé, ela encontrou de outros. Então, ela foi abraçada, foi envolvida por aquela seita e ela sabia, embora ela soubesse que não tinha... É o pior, né? Ela sabia que era uma seita. Exatamente. Mas como ela precisava, ela estava naquele momento de fragilidade, ela se sentiu abraçada, ela estava ali naquele ambiente de engano. Então, imagina, irmão, pelo amor de Deus, vamos ser essa resposta de Deus na vida dos nossos irmãos. Vamos olhar para outro com um olhar de amor, com um olhar fraterno, né? Isso, realmente, a gente chegar, né, como ela fala, né, não ficar preocupada apenas com o nosso mundo, com a nossa vida. Então, eu quero te convidar, né, a partir de agora, você chegar na igreja e começar a perceber outras pessoas. Sei que a gente está nesse tempo de pandemia, mas se esforça. Se esforça a conhecer outras pessoas, a não apenas olhar para o seu umbigo. Não, é o meu problema, é a minha situação, é a minha dificuldade. Não. Aprenda a também dar assistência a outras pessoas, olhar as necessidades de outras pessoas, sabe? Aqui também eu ouvi relatórios nesse tempo e foi muito triste para mim, em até um dos departamentos que nós pastoreamos diretamente, de uma pessoa, né, que saiu da igreja porque não conseguiu fazer amizade. Gente, eu conversei com o líder desse departamento e eu falei, isso para mim é um absurdo. Né? Nós precisamos nos esforçar para isso. Eu tenho certeza que, assim como eu, fiquei indignada. Acho que você também agora está me assistindo, também achando isso um absurdo. Mas, queridos, isso aconteceu. E, sabe, nós não podemos deixar que essa história se repita.
Isso. Então, o que depender de mim, o que depender de você, vamos interagir mais com as pessoas, chamar mais pessoas. Se você é líder de departamento, fica de olho nos seus liderados, né? Procure fazer alguma coisa, um entrosamento, comunhão, conversa, né? Se você tem uma mulher no departamento, chame a sua esposa para estar conversando com ela. Não vamos deixar ninguém ficar solto, porque as pessoas precisam de atenção. Ou seja, aquela mulher saiu de uma igreja da palavra e do Espírito, como a autora mesmo disse, foi para uma seita, porque ninguém deu atenção. Nós estamos em uma igreja da palavra e do Espírito. Nós não queremos perder ninguém por conta de, não conseguir fazer uma amizade ou ninguém falou comigo. Né? Então, vamos aprender a vigiar isso e ficar atento. Isso não é apenas a responsabilidade do pastor, da esposa, nem apenas do líder, mas é a responsabilidade do corpo de Cristo. Nós somos corpo. Nós somos a Igreja Verbo da Vida em Salvador. Não apenas eu. Nós somos. Você que está me assistindo aqui, você é a Igreja Verbo da Vida de Salvador. Então, você faz parte disso e é a sua missão também ficar de olho nas outras pessoas. Obviamente que nós sabemos que as pessoas que saem ou deixam de vir à igreja porque não fez amizade, porque as pessoas não falaram comigo, ou coisa do tipo, sabemos que isso é fruto de maturidade, porque, obviamente, a razão pela qual eu estou é porque eu preciso ter convicção que Deus me implantou ali, e não porque eu tenho uma amizade com alguma pessoa. Porque se é a amizade que me mantém na igreja, o dia que eu perder a amizade, eu saio da igreja. Então é necessário que a igreja crie, ensine, de fato, como nós ensinamos, a cada um ter o seu vínculo, né, direto com o Senhor e com a palavra. Não somos o tipo de igreja que prende os membros a necessariamente depender do pastor para cada coisa. O pastor tem que orar pela casa, o pastor tem que fazer isso, coisas do tipo. Não, você tem a autoridade. Nós não somos o tipo de igreja que tenta passar a ideia de que a oração nossa tem mais poder do que a sua. De jeito nenhum. Você é tanto filho de Deus como cada pastor dessa igreja, como qualquer pastor dessa igreja, tem autoridade do mesmo jeito, Deus te ouve da mesma forma, e a ideia é essa, é você ser maduro e crescer e entender que você não permanece em um lugar porque você tem amizade com uma pessoa ou não. Também sabemos que algumas pessoas saem porque elas mesmas são difíceis de ter conexão, de criar amizade. São pessoas, às vezes, fechadas, e é difícil você introduzir. Quantas pessoas nós já tentamos ter amizade com elas e a pessoa simplesmente, não, peraí, você não é meu amigo, você não é isso. Não é complicado? Tem pessoas que são difíceis de você lidar. Mas nós, obviamente, tentamos. E a terceira observação que eu gostaria de fazer é que esse trabalho de cuidar, de cuidar não, mas eu digo de procurar conversar, bater um papo, gerar relacionamento e amizade, é muito mais uma função do corpo do que da liderança da igreja. Porque, veja, não é que Patrícia, eu, pastor Raimundo, irmã Vânia, pastor Adalto e tal, nós estamos nos excluindo da responsabilidade, não é isso. Mas é que, como pastores da igreja, dentro do momento de culto da reunião, nossa cabeça vai estar no gerencial, né? Em fazer com que a coisa aconteça, o funcionamento, e nossa preocupação, com licença a palavra preocupação, mas o nosso cuidado vai estar em um culto acontecer, em funcionar, em estar tudo funcionando direitinho, pensar no que vai ser a palavra, quem vai dirigir o culto, quem vai pregar. Então é muito mais fácil que as próprias ovelhas criem comunhão com as ovelhas. Então é mais fácil você que está nos escutando, dar uma olhadinha no final de cada culto, ver se chegou alguém novo. Fulano, você é novo, você está aqui, está tudo bem? Como é que você está? Você veio de onde? E procura gerar relacionamento, beleza? Anota isso aí, isso aqui é conselho pastoral mesmo. Passa o olho sempre na igreja, veja se tem pessoas novas e você vai ser uma bênção e, de fato, uma liga mesmo, porque eu sei também que isso ajuda, criar liga com pessoas ajuda pessoas a permanecerem, então a palavra vai dar maturidade para que ela entenda que ela está ali, independente de conexões com pessoas, tá bom? Que livro maravilhoso, irmãos! Eu estou impressionado com a riqueza que nós conseguimos extrair desse livro. Estamos na última quinta-feira de leitura desse livro, né? 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Pastor, eu estou aqui, eu não assisti nenhum. Graças a Deus que nós nos preparamos. Você, no nosso canal no YouTube, você tem todas as quintas-feiras aí. Se você quiser fazer um resumo do livro por áudio, vamos dizer assim, ou por vídeo, assiste os nossos vídeos e cada dia nós comentamos sobre 3 capítulos diferentes dos livros, com convidados diferentes. E essas quintas-feiras têm sido, irmãos, verdadeiras preciosidades, né? E eu quero fazer um anúncio sobre como nós vamos fazer as nossas próximas quintas-feiras, Eu estou empolgado, porque
às vezes, sem nem perceber, nós estamos sendo guiados pelo Espírito, sem nem notar. É por isso que é importante você manter uma vida de comunhão com o Senhor. Porque eu estava perguntando, Senhor, nós vamos, às quintas-feiras, continuar estudando algum livro? Não vamos. Se formos continuar estudando, porque eu vi que o resultado tem sido muito bom, qual livro seria? E eu olhei vários livros e fiquei olhando lá na nossa prateleira, nas prateleiras de livro lá, e Pai, me guie, me deu uma direção. E aí eu vi um negócio pequenininho assim no meio, eu falei, rapaz, o que é isso aqui? E eu puxei esse boxezinho de livros aqui, né? Esse boxe de livros aqui é uma coleção Legado, que é a coleção, se o pessoal aqui pode estar aí, já está na câmera certa, essa coleção aqui, isso aqui não é um livro grosso não, na verdade isso aqui é um compiladozinho de 5 livretos, bem fininho, um valor bem acessível, e todos esses livretos aqui é da coleção Legado, ou seja, foram escritos, todos aqui no final, no fundo, todos foram escritos pelo nosso apóstolo, fundador do nosso ministério, o apóstolo Bud Wright. E quando eu vi isso aqui, eu cheguei até a mandar mensagem para Eduardo e tal, eu falei, cara, foi a impressão que me veio no espírito, foi esse. Cada livretinho desse aqui é como se fosse um capítulo de um livro. E eu falei, por que não, cada quinta-feira, nós, durante a semana, né, junto como igreja, nós lermos um livro e cada quinta-feira nós comentarmos sobre cada livro do nosso apóstolo. Eu acho impressionante isso, queridos, porque o apóstolo Paulo, na Bíblia, ele orienta as igrejas a sempre lerem as cartas que ele enviou. Ele disse para várias igrejas, peguem as cartas e façam leitura pública, façam estudo público. Ou seja, ele disse, pegue, não fui eu que fundei vocês, pegue as minhas cartas e leia para todas as igrejas publicamente. Queridos, o apóstolo Bud Wright foi o fundador do Verbo da Vida e do Rema no Brasil. Nós precisamos constantemente lermos e estudarmos sobre a vida desse homem poderoso, queridos, que mudou a nossa história, mudou a história do Brasil. Quantos milhares de pessoas no mundo têm sido ganhas e salvas e têm a vida transformadas, por exemplo, pelo Rema no Brasil, que é o maior Rema no mundo. Se juntarmos, tirando o Rema Brasil, todos os formandos de Rema no mundo, eu acho que não bate no número que os Remas no Brasil conseguiram alcançar. Porque o Rema no Brasil administra os Remas no Brasil, mas tem Rema no Brasil, Japão, administrado pelo Rema Brasil, entre aspas, pelo Rema Brasil, mas em Argentina, no Chile, em Portugal, em vários países do mundo. Tudo fruto do trabalho desse grande apóstolo, amém, o fundador do nosso ministério. Mas aí, apenas para corroborar, e você vê como o Espírito Santo nos guia, mesmo quando nós não estamos percebendo, Eduardo comentou comigo, pastor, vai casar direitinho. Eu disse, rapaz, como? Porque o mês de novembro foi o mês que o nosso apóstolo partiu para o Senhor. E é um mês onde o nosso ministério já se dedica em fazer memória aos estudos dele, em fazer memória aos livros, de lembrar das pregações dele. Veja que interessante, eu percebi no Espírito Santo nos guiando quando nós nem percebemos, queridos. Nós vamos estar, de certa forma, em coerência, em concordância, né, com a visão do ministério, e eu não tinha nem me tocado nisso, né? Ou seja, o próprio ministério vai estar fazendo isso, e acho que quando o ministério souber, vai até pensar que foi algo que, não, o ministério está fazendo, eu vou fazer. Foi o Espírito Santo que nos guiou, mas de certa forma, é uma alegria maravilhosa saber que estamos no mesmo Espírito, com a visão do nosso ministério. Amém? Então, queridos, obviamente, essa coleção Legado aqui, ela já cresceu. Na época que eu comprei esse boxe de livros aqui, como eu te mostrei, são 5 livros, hoje o boxe de livros são 7 livros. Tem mais 2 livros do apóstolo Bud aí. Mas como nós só temos 4 quintas-feiras no mês, eu selecionei 4 livros desse boxe de livros aqui, e eu quero te incentivar urgentemente a comprar esses livretos e lê-los, tá bom? E eu vou te mostrar quais são eles aqui, vou até desarrumar aqui a arrumação que a Patrícia fez. Nós vamos começar, queridos, falando sobre esse aqui, na próxima quinta-feira. Não fale negativo.
Eu fiquei feliz também porque esses livros são acessíveis, o valor é muito baratinho de um livreto desse. Você vai pegar melhores informações no Verbo Shopping, mas eu quero te dizer que eu tenho certeza que é muito acessível e muito fácil de ler. Em uma sentada a gente lê um livro desse, mas é uma ministração do nosso pastor, está escrito aqui: não fale negativo. Corra e compre para você ler, que quinta-feira que vem, peraí mulher, quinta-feira que vem nós vamos ler e estudar esse livro aqui, tá bom? O segundo, mas é porque eu comprei em Campina Grande esse, aí talvez o preço pode não ser a mesma coisa. A segunda quinta-feira vai ser esse aqui, uma vida cheia de alegria. E só para você ter ideia, eu não quero passar de todos para a gente ganhar tempo, mas veja um videozinho curto sobre um dos livros que nós vamos estudar. Confere esse vídeo aí sobre esse livro aqui, Quando chegamos aqui em Campina Grande, uma pedra nos rins me atacou, rapaz. Pareceu que era uma melancia dentro. E o bicho querendo sair. Pum, 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 pum. E eu sou homem de alegria. Eu sou homem de paz e alegria, irmão. E aquela pedra estava querendo roubar minha alegria. E o único lugar que eu fiquei aliviado de dor era sentado bem reto no vaso. Sabe que Jesus me curou no vaso? Mas eu tinha que fazer uma coisa. Oh, Jesus, me cura, Jesus. Pessoas ficam assim o tempo todo. Me cura, me cura. Ele já te curou na cruz. Aceita o que ele já fez. Então eu sentado lá, doendo. Oh, aleluia. Querendo ficar com alegria, mas não deu não. E eu identifiquei que minha alegria estava fugindo rápido. Eu falei, Senhor, minha alegria está saindo. E eu falei, diabo, presta atenção, você não me deu essa alegria e você não pode roubar. Pela dor você não vai roubar minha alegria. E aquele, chegou assim, e quando eu fiz, se tornou, aleluia, comecei a rir, rindo, assim, comecei a sentir o Pedro passando, saiu, chegou até a bexiga. Dia seguinte, foi embora sem dor. Dor parou na hora, irmão. Rindo pelo Espírito. Tem pessoas aqui que precisam rir com seus problemas. Diga para seus problemas, você vem para roubar minha alegria. Jesus me deu essa alegria e você não pode roubar. Diga ha. Ha. Então, pessoal, que maravilha, né? O outro livro aqui é esse livro aqui, Receba a Sua Cura. Isso para a terceira quinta-feira, tá bom? Já te falei da primeira, segunda. A terceira quinta-feira vai ser esse livro aqui, Receba a Sua Cura. E a última quinta-feira desse mês, vamos estudar e fazer um bate-papo com outros convidados também poderosos desse livro do nosso apóstolo, Você Nunca Estará Só, também de Bud Wright. Então, você precisa comprar
esses 4 livros aqui para acompanhar a visão, não só nossa, mas a visão do ministério, e nós seremos abençoados nas nossas quintas-feiras, tá bom? Vou passar agora para minha esposa, para ela fazer o momento de oferta e o momento também de convite para a salvação. Amém. Então, se você vai devolver o seu dízimo e a sua oferta, nós já falamos bastante sobre isso, então não tenho mais o que falar, né? Eu creio que Deus está te enriquecendo, te dando força para você adquirir riqueza e você ser fiel no seu dízimo e na sua oferta, né? Ser um contribuinte consistente. Então, não perde essa oportunidade. Nós temos aqui embaixo o nosso QR Code, nós temos também a nossa conta bancária, você pode fazer a sua transferência, ou também você pode vir aqui na igreja, horário comercial, durante a semana, no caso, amanhã, né, e você devolver o seu dízimo e a sua oferta, tá certo? E se você está aqui, você ainda não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, e você percebe que você precisa disso, então você precisa fazer uma aliança com Ele agora mesmo. Então, feche os seus olhos, diga eu, fala o seu nome, recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e vem morar no meu coração. Se você fez essa oração simples, mas é uma oração poderosa, você saiu agora de um império de trevas e você agora faz parte do reino de Deus. Hoje você faz parte da família de Deus. Se você fez essa oração, entre em contato conosco, porque você também tem uma grande família aqui no Verbo da Vida em Salvador. Então, nós temos o WhatsApp aqui, você pode entrar em contato conosco, nós queremos orar por você e cuidar de você. Amém? Maravilha, e nós temos mais uma novidade para nós encerrarmos. Queridos, amanhã, dia 30, às 18 horas, nós vamos ter o lançamento do clipe de Johnny Silva, esposo da nossa bispa aqui, um dos ministros de louvor da nossa igreja, tem composto canções ungidíssimas, e você não pode perder de jeito nenhum. Fica ligado, coloca um lembrete para você assistir e compartilhar também, tá bom? Confere um teaser rapidinho, de poucos segundos, desse clipe poderoso que vai estar disponível amanhã. Eu espero em Ti, eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, e esse é o meu descanso. Maravilhoso, querido. Então, assista amanhã às 18 horas o clipe dessa música poderoso, onde você vai ter momentos de adoração na sua casa que vão te impactar, amém? E não se esqueça de compartilhar. Gel, muito obrigado. Você quer deixar as últimas palavras aí para o pessoal? Então, irmãos, graça e paz, foi um tempo poderoso estar aqui com vocês. Pastor, eu quero agradecer a oportunidade, Pati, Pastor Raimundo, Irmã Vânia. É sempre uma honra compartilhar da palavra, principalmente aqui na nossa igreja. Poderoso, meu querido. Que bom que você nos acompanhou. Que Deus te abençoe. Não esquece, compra urgentemente o livro Não Fale Negativo, que vai ser o assunto para a próxima quinta-feira. Então, já não estamos mais em 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja, mas as nossas quintas-feiras, o nome delas vai ser Legado, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe, querido, e te multiplique cada vez mais em bênçãos.